Você já pensou em largar tudo e vir para os Estados Unidos? Ou melhor, você já acreditou que cruzando uma fronteira sua vida ia realmente começar? Porque muita gente acredita nisso. Que o sonho americano resolve frustração, resolve dinheiro, resolve identidade, resolve até insegurança. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se o problema é viajar com você? Hoje a gente vai falar sobre isso. O tal do sonho americano. Ilusão ou construção? Vem com a gente nessa nossa estação, porque quem não pode, a esse se sacode. Quem não pode, se sacode. Hoje a conversa não é para romantizar, mas também não é para destruir o sonho de ninguém. É para falar da parte que ninguém mostra, do antes, do durante e principalmente do que acontece dentro da sua cabeça quando você pisa aqui. Porque talvez o sonho americano não seja um lugar, talvez seja um espelho e nem todo mundo gosta do que vê. Então fica com a gente que você não vai se arrepender. Nossa, a Dani já começou dando soco no estômago, né? Já começou com tudo. Eu gosto assim. Então, Leonova, vamos Eita, começar. Ela tá atacada hoje, gente. Vambora, então. Tô achando que eu vou ser fuzilado. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi a sua primeira sensação quando você, assim, saiu do avião, pisei nos Estados Unidos? Qual foi essa sensação? Foi euforia? Foi medo? Foi um silêncio? O que foi? A primeira sensação que eu senti foi frio, tá? Frio do cacete. Eu saí do Rio de Janeiro, auge do verão, dezembro, calor de matar mendigo na rua, ou como diria o Rafa, calor de soltar o cu da bunda. E chego aqui, menos sei lá quantos graus, um frio dos infernos. Nossa Senhora. Saí do aeroporto, minha tia tava do lado de fora no carro esperando a gente. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Um frio, Dani, um frio. Eu não consegui nem pensar em alguma coisa, porque mas assim, você veio engasalhado, tipo, ou você vim agasalhado, tava com casaco e etc. Mas, cara, eu sou do Rio, nascido, criado e vivido. No Rio? Não. Eu não consigo nem imaginar. Não tem. Não dá. Mas agora, se eu sentir medo... Não, acho que foi mais euforia. Eu sou, como bom sagitariano que eu sou, eu gosto de desafio. A gente gosta de falar de signo nesse podcast, minha gente. A gente vai fazer um podcast astrológico daqui a pouco, né? Como um bom sagitariano, eu gosto muito de aventura, de desafios. E eu não vim no escuro. Eu vim com tudo muito bem programado, muito bem pensado, estudado. Como eu falei da minha tia, ela já mora em Dallas há muito tempo. Então, eu vim com uma base forte. Você veio com uma base muito boa e com uma pessoa que estava ali, disposta a te ajudar. Mais do que disposta, ela já estava ajudando a beça. Exatamente. Ela já tinha feito tudo pra mim. Eu cheguei aqui com tudo pronto, sabe? Nossa Aliás, Senhora, isso faz... Um beijo. Hã? Manda um beijo pra sua tia primeiro, vai. Beijo, tia. Não sei se algum dia você vai ver esse podcast, mas tá aqui registrado que eu te amo. Eu ia falar, não, você já chegou aqui, praticamente, tipo assim, com a faca e o queijo na mão, porque é muito difícil quem vem pros Estados Unidos com tudo pronto, assim. Mas pode ser queijo branco, porque eu tô de dieta. Ai, pode escolher o queijo branco. Fechado. Não fala em dieta não, por favor. É verdade. Esse verdinho aqui é em homenagem ao seu detox, tá? Obrigada. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma semana de detox, entendeu? A gente fica grávida e faz uma semana de detox uns meses depois. Acontece. Faz parte do processo. Mas, eu não vou deixar só você me fuzilar, não, tá? Eu anotei umas perguntinhas aqui também, que é pra descascar você. Vai, vamos. Vai ser um bate-volta de perguntas. Vai ser um toma lá da cá. Qual foi a maior mentira que você acreditou antes de vir pra cá, pros Estados Unidos? Enquanto isso, eu vou beber um golinho aqui da minha água. Cheers. Cheers. Mas acho que a maior mentira que me contaram é que a vida nos Estados Unidos era fácil. Que a vida é um morango aqui. A vida é um morango, minha gente. Aliás, e outra coisa que dólar dá em pé de árvore. Ai. Não tem uso aí na sua casa, não? Tá nos Estados Unidos, tá rico. Essa aí é a maior mentira que te contam. Porque a gente passa perrengue no Brasil, se muda pros Estados Unidos, vem passar perrengue aqui. A diferença é ganhando em dólar e falando a língua que você não fala. Eu vou te dizer que eu acho que o perrengue aqui ainda é maior, viu? Acho muito maior. A grande diferença, no meu ponto de vista, é que o perrengue é maior, mas a recompensa também. Você se mata, mas você vê frutos... E você vê uma luz no fim do túnel. No Brasil, não. De jeito nenhum. Eu acho que essa é a principal diferença nesse sentido de
desse sonho que a gente traz pra cá que, Aham. né, ele meio que se quebra no caminho. Eu tenho amigos que tentaram vir pra cá. Aliás, uma pessoa que eu conheço falou uma frase no ano que eu cheguei aqui, 10 Uhum. anos atrás, que ficou comigo, eu não esqueço nunca, porque é a mais pura verdade. Os Estados Unidos é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pros É, Estados para os Unidos. Estados Unidos. Eu já ouvi muito essa frase, eu acho que é muito real, assim. Porque, gente, como isso aqui é dificílimo. E não sei você, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta que essa eu realmente não sei. Você já veio pra cá falando inglês? Sim e não. Eu já falava, eu trabalhava numa feira internacional de arte, eu lidava com as Uhum. galerias de arte. Então, sim, eu me comunicava bem com eles. Tá. Então eu achei que ia ser muito tranquilo vindo pra cá falando inglês. Só que existia uma diferença que ninguém me contou lá atrás. Uhum. Caneta e caderninho aí pra anotar essa. Anotem. Estrangeiro, americano, no Brasil, conversando com você, vai falar como se você fosse um analfabeto. Vai falar assim. Super devagar, porque ele está Super em devagar. outro país. Ele sabe que não é a sua primeira língua. Aí você Uhum. chega aqui, eles estão no ambiente natural deles. Eles vão falar como a gente fala português. Eles falam rápido, não estão nem aí, não sei o quê. E você não entende nada. Nada. E aí, e o problema é que assim, quando a gente aprende inglês no Brasil, é aquele negócio assim, Hi, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Então, tipo assim, aí você chega aqui, a pessoa fala, howdy. Howdy. A gente no Texas, howdy. How can? Oi, tudo bom? O que você responde? Você não responde, entendeu? Não. Você não responde, você não fala nada. E aí, outra coisa, gente, anotem essa também. Porque, além de tudo, além deles falarem rápido, sotaques, igual temos no Brasil. De povo do Nordeste, mineiro, eu sou mineira, Léo Sulista. carioca. É completamente diferente. E a gente Então- escolheu bem, né? Texas. Oh, super, super. Já falou com um texano velho, assim? A gente fala. É complicado, entendeu? O que a gente tá falando. A Entendeu? primeira vez que a gente foi alugar um apartamento aqui, a menina que trabalhava na recepção, Uhum. ela tinha preguiça de abrir a boca pra falar. Então ela falou assim com você, sabe? Uhum. Você já não entende direito a língua. A pessoa falando desse jeito. Falava baixo, pra E pra dentro, dentro. sem abrir a boca. Ai, que ótimo. Foi nesse nível. Graças a Deus, titia tava lá pra me ajudar. Beijo Ah. mais uma vez, titia. Ela foi minha salvação. De verdade. Olha, eu vou te dizer, é muita sorte ter uma tia, viu, que faz tudo isso aí. Porque não é mole, não. Não, definitivamente não é. Eu não vou perguntar se você tá sentada, que eu já vi que você tá sentada. Ai, tô super. E como eu te falei, eu não vim aqui pra facilitar a tua vida hoje, tá? Então, bora. Você veio aqui pros Estados Unidos buscando uma oportunidade ou tu veio fugindo de algum problema? Léo. Então, eu vou ser bem sincera, assim, sabe? Por favor. Eu vim para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu já falei isso no nosso vídeo anterior, né? Uhum. E aí eu descobri que inglês não se aprendia em 6 meses, infelizmente. Ainda mais Verdade. quando você tem que trabalhar para poder sobreviver, né? E aí eu voltei pro Brasil e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Vou embora de novo. E vim e voltei e falei, bom, vou estudar inglês de novo. E quando eu comecei minha terapia, na minha cabeça, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para ter uma oportunidade de vida melhor, sabe? Pra tipo, vou construir a minha vida, vou fazer as coisas. E aí, meu terapeuta virou e falou, Daniela, você foi pra aí pra fugir da sua mãe. Então, mãe, me perdoa se vocês assistiram esse vídeo, mas eu vim fugindo da minha mãe, foi isso. Mas mesmo assim, a distância não adiantou nada. Só Mas terapia mesmo. a gente bota algumas fugas na cabeça, a gente muitas vezes acha que fugir de um problema é a solução, né? Mas não é. Não é. Mas enfim, gente, já tá tudo resolvido, tá? Não tô fugindo mais, agora minha vida é aqui mesmo, de fato. Olha só, outra pergunta pra você. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Léo Nova, que tá lá embarcando pros Estados Unidos, o que você avisaria pra esse Léo? Ai. Foge que é cilada. Não, mentira. Correndo! Corre, perde o voo. Não. O que eu avisaria pra ele? Eu acho que é mais ou menos o que você falou antes, que a vida no exterior não é esse morango todo.
Tá muito longe de você, de ser. É aquela história do se prepara bastante psicologicamente, que eu acho que aqui tá a esmagadora maioria dos problemas. Não leva nada pro lado pessoal, porque o americano tá nem aí pra você, a grande verdade é essa. Então não pense que se ele não te der um bom dia, é pessoal, porque ele não gosta de você, que não tem nada a ver com a história. É uma cultura muito diferente, né, Léo? Eu percebi isso, assim, de... americano não te dá bom dia na marra, assim, sabe? Tipo, no Brasil você chega pra trabalhar, todo mundo te dá bom dia, todo mundo... E aí, como é que tá? Você vira amigo do pessoal que você trabalha. Aqui a pessoa chega, passa a sua frente. Dani, eu trabalhei 2 anos em um escritório aqui, 2 anos, que eu tinha uma melhor amiga. No dia que eu saí da empresa, eu mandei mensagem pra ela de tarde. Desde então ela nunca me respondeu. Isso já fazem uns 3 anos. Nunca mais. E olha que ela era do tipo que dava bom dia, tá? Bom dia, tchau, tô indo embora. Porque a esmagadora maioria não. Fecha o computador, vai embora, tu não sabe se a pessoa ainda tá lá, se não tá. Não sabe. É nesse nível. Era americana? Era americana. Então, tipo... E eu vou levar isso pro... Eu levei pro pessoal. Eu falei, cara, o que eu fiz pra essa garota? Mas com o tempo, eu vi que... A gente vai percebendo que não é, né? Acho que é mais superficial, sabe? É muito, assim. E eu sei perceber também, porque... Gente, pra mim isso não era normal. Eu falava, gente, mas ninguém vai com a minha cara, que meu inglês é ruim, sabe? Eu não falo bem, tipo, as pessoas não me entendem. Sabe o que é isso? É o nosso vitimismo também. E isso eu acho que tá muito na nossa cultura brasileira. Porque eu sou imigrante, porque eu falo inglês. Mas aí eu acho que não vai nem pro vitimismo, tá? Vai pra insegurança nossa. Boa. É mais insegurança, porque realmente, assim... Gente, tipo, até hoje, pra eu falar inglês, tem hora que o povo fala oi. Eu falo, meu Deus, meu inglês é ruim. Mas não, eu falo oi pra eles também, tipo, pode repetir, entendeu? Gente, então, e você não tem que ter medo por causa daquela velha história. Cara, é sua segunda língua e você tá se comunicando perfeitamente bem. Pergunta se esses caras falam uma segunda língua. A maioria não fala. Eu vou te falar uma coisa, eu tava olhando hoje... Eu tava até falando isso pro Thiago. O departamento que eu trabalho... Ai, gente, posso nem falar isso, né? Somos um total de 13. Eu sou a única bilíngue. A única. A única. Eu fico assim, gente, sério? É sério isso? Juro. Não tô brincando. E aí você fica, tá vendo? Então, o meu broken English tá ótimo. Tipo assim... Cara, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar muito. Fala errado, mas fala. O importante é se comunicar. Não é falar gramaticalmente correto. Não, eu vou te confessar uma coisa. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi. Porque eu fui pra escola, eu ia pra escola todos os dias. Mas eu tinha que me manter, então eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava limpando quarto de hotel, gente. Eu fui camareira, tá? E aí, tipo, eu aprendia na escola, mas usava no hotel. Então, assim, eu falava tudo errado. Mas falava, o povo me entendia. Às vezes falava, o que você tá falando? Mas, entendeu? Fui falando e aprendi. Então, assim... É por aí mesmo. Se você não fala, você não vai aprender. Você tem que errar. E errar, meu primeiro emprego, eu trabalhei no college, que eu estudava. E eu comecei trabalhando no front desk, né, na recepção. Então era mais tranquilo, porque a pessoa chegava lá, a maioria era imigrante também. Era um college com muito estudante internacional. Aí eu fui promovido, porque não teve aumento de salário, mas enfim, fui promovido a atender ligação. Só que atender ligação de pai furioso reclamando dos alunos. Pai o quê? Americano. Só que quando você tá no telefone, ligação já é totalmente diferente do que falar cara a cara. É um americano falando. Não tem os gestos pra poder te ajudar. Não, e a gente... um inferno. E, cara, eu xinguei muito, mas eu amo e agradeço muito a Lauren, que trabalhava comigo. Porque a pessoa falava, Lauren, não tô entendendo uma palavra do que eles estão dizendo. Pega essa ligação, por favor. Ela, não. Você vai pedir pra ele repetir. E você vai entender. E se você não entender, você vai pedir pra repetir de novo até que você entenda. Senão você não vai aprender nunca. Mas é verdade. Eu odiei ela, depois eu agradeci tanto. E foi assim que eu fui aprendendo. E aí eu começava a entender, o desespero passava. E às vezes, tiveram vezes que eu não entendi, a pessoa desistiu, desligou na minha cara e eu caguei. Ela tava com problema e continuou com problema. Não tinha problema nenhum. Eu tava bem. Não, exatamente. Mas assim, você tem que falar isso, você tem que meter a cara, gente, porque se não for, você não vai aprender. Se tu não sair da sua zona de conforto, nada vai mudar na tua vida. E não importa se você tá em outro país ou não. Você pode continuar no Brasil, é a mesma coisa.
Com Só certeza. falar, eu quero ficar rico. É mesmo, e tá fazendo o que pra isso? Nada. Não. Tá vendo televisão? Então tu não vai ficar rico. Me Não, desculpa não falar a vai. verdade. Mas aqui, eu vou falando, continuando nessa parte um pouco assim, de falar inglês e tudo mais. Quando eu consegui meu primeiro emprego na minha área, né? Sou contador e tal. Quando eu consegui meu primeiro emprego, eu ficava assim, gente, mas eu não sei falar direito, sabe? E daí vem minha professora de inglês mesmo na minha cabeça, que quando eu terminei o inglês, o English as a Second Language, a minha professora, eu queria continuar no inglês, eu não queria sair dali, sabe? Porque eu tava confortável. Então eu falava, Sim. não quero sair daqui. Aí minha professora virou pra mim e falou, Daniela, seu inglês é melhor do que muito nativo. Então, assim, você precisa ir pro college, você precisa de alguma coisa que te challenge. Como é que fala isso? Que te desafie. Que te desafie, obrigada. Falou a gringa agora. Eu ia falar agora, o problema de você falar duas línguas é essa. Você esquece palavra em português, você esquece palavra em inglês, você esquece Total. tudo, entendeu? É isso. É o bilingual. Esquece tudo. E aí foi essa minha professora que falou, não, vai, você tem que ir. Porque eu tinha medo, sabe? Tipo, tinha medo mesmo de, pra arrumar emprego, meu Deus, eu não vou saber escrever direito, eu não vou saber falar direito, eu não vou... Mas não, gente, tem que ir meter a cara. Porque realmente, você não sai da sua zona de conforto. Não tem como. Se você não sair da sua tem. zona de conforto, você não vai mudar, não vai crescer, não vai evoluir, Não. não vai nada. E falando sobre isso, tem alguma expectativa sua que morreu nos seus 6 primeiros meses aqui? Você veio com aquela expectativa, em 6 meses você já viu que tava tudo Aprender errado. inglês em 6 Aprender meses. E a expectativa também, acho que era, vou fazer amigos americanos. Porque, gente, eu juro, vão fazer 8 anos agora, em março, que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga americana. Uma. Jesus. Que trabalhava eu comigo. tenho... E assim, só. Eu tenho meus colegas de trabalho, que a gente conversa, a gente se segue no Instagram, mas não é aquela amizade, tipo assim, sabe? Vamos encontrar aqui, tipo, vem aqui em casa que eu tô fazendo. Não. Bom, eu até tenho um pouco mais, mas assim, titia, mais uma vez, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ela falou, conselho de ouro, foge de brasileiro. Você deve ter ouvido isso também. Você quer entrar nisso aí, Léo? Não quero entrar muito nesse assunto, porque vai dar briga, mas a princípio eu falei, que isso, que exagero. E é aquela velha história que você, Dani, já ouviu 700 mil vezes. A mesma mão que te estende uma oportunidade é que te apunhala pelas costas. Com certeza. Isso, infelizmente, acontece muito. Não é todo mundo, mas é uma grande maioria, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Então eu literalmente fugia de brasileiro quando cheguei aqui. Não me entenda errado, tem muita gente boa, tá? Claro, porque senão, olha só, a gente... Entendeu? Você me conheceu, eu já tava aqui, e aí? Pois é. Verdade. Eu conheci muita gente, muito brasileiro legal. Não vou mentir, acho que a gente conecta, obviamente, muito melhor que um brasileiro. Pela língua, óbvio. 2, pelo perrengue. A gente é imigrante vivendo num país diferente. A gente sabe bem dos perrengues que a gente passa. A gente se entende, né? Isso que você quer falar, assim, tipo... A gente se entende super. Mas sabe uma coisa, Dani? Eu não sei se você passou por isso. Logo no início, todos os meus amigos brasileiros, eles estavam mais preocupados em tentar resolver a vida. Seja se legalizar, seja arrumar um emprego, seja entrar na área que eles precisavam, seja garantir o sustento da família. Que eles não tinham tempo pra amizade, pra socializar, pra sair. E acaba se tornando uma jornada muito solitária se você não tem ninguém. É muito, Léo. É demais, assim, ó. Quando eu vim pra cá a primeira vez, era pra eu ficar 6 meses na casa do meu primo. Eu fui pra Dallas por isso, assim, porque tinha meu primo lá. Aí tava tudo certo pra eu vir, e daí, tipo, eu ia ter... Enfim, eu ia ficar na casa dele. E aí, 1 mês antes de eu vir, ele... não vai dar pra você ficar na minha casa. Bom, pelo menos você ainda teve 1 mês pra se preparar, que eu já vi histórias de gente que chegou aqui e a pessoa falou, cara, eu só te dou 1 semana, você não vai poder ficar aqui não. Já aqui. Mas aqui, eu vim sem ter onde ficar. Meu Deus. E ainda pensei assim, se eu não arrumar, porque minha tia veio comigo. E aí eu falei assim, se eu não arrumar onde eu ficar até minha tia ir embora, eu vou embora com ela. Por que eu vou fazer aqui? Tipo, eu não conheço ninguém. E aí, Léo, minha vida era muito solitária. Era tipo assim, escola, hotel, casa. Escola, hotel, casa. Escola, hotel. Eu não conhecia ninguém. Eu morava com uma brasileira, mas não quero falar sobre isso. E assim, era muito solitário, sabe? Eu não fazia nada. A minha
eu saía do hotel, quando eu tinha, assim, energia pra fazer alguma coisa, eu ia pro shopping fazer compra. Porque eu não conhecia ninguém, eu não fazia nada. Então, meu começo foi muito solitário aqui. Eu chorava muito, assim. Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora Não, pro isso Brasil. afeta muito mesmo. A minha Muito. sorte, eu não vim sozinho, eu vim com o Rafa. E eu Uhum. tinha minha tia e minhas primas aqui. Cara, isso faz uma diferença Faz. gigantesca. Faz E demais. não vou dizer que eu não sofri, não, que eu não passei perrengue, não. Passei sim. Eu Claro vim que passa. estruturado financeiramente, com suporte de família, com tudo, e foi sofrido. Eu não consigo imaginar gente que veio, que nem você, que não. Tu ainda tinha teu primo, mas ele te deu um pé na bunda. Então, tipo, não tinha. Uhum. É complicado. Mas enfim, Complicadíssimo. nem parece, mas a gente tá falando só sobre o sonho até agora, né? Vamos falar um sobre o pouco sobre o tema aqui. pesadelo, então, Léo. Conta pra mim, qual foi o dia mais silencioso, assim, que você teve aqui nos Estados Unidos? Bom, como eu acabei de falar, eu tinha suporte, eu tenho família aqui. Então, isso já me ajudou bastante. O que não quer dizer que eu não tive dias silenciosos. Na verdade, eu tive um período que pra mim foi muito, muito tenso mesmo, que foi quando eu, no processo pro Green Card, esperando... Minto, eu já tava com o Green Card, só que veio pandemia e etc. E aí, você sabe, parou tudo, congelou tudo. Era um processo que era pra levar 6 meses, levou 3 anos pra se resolver. Só que nesse meio tempo, eu tava empregado, na tal companhia que eu te falei da americana, que quando eu saí de lá, ela cagou na minha cabeça. E o meu Green Card venceu e eles não mandaram a renovação. E governo americano aqui, você não fala com eles. Não existe uma forma de contato. Você não liga para um lugar e alguém te explica. E-mail e quando você pode mandar e-mail, né? E quando eles respondem. E quando eles respondem. Basicamente, você não tem resposta, você tá no escuro. Não. E, pelo que eu li, e o Google é muito bom e péssimo ao mesmo tempo nesse sentido, o que eu descobri é que se você tá nessa zona sombria, nessa zona cinza... No limbo, né, amigo? No Você limbo, tá ali no limbo. eu não tava nem legalizado, mas também não tava ilegal, a empresa tem todo o direito de te mandar embora. E se eles me mandam embora, como que eu ia arrumar outro emprego se o meu Green Card estava vencido e eu não tinha um novo? Aí eu vou falar, é a pandemia. A empresa vai falar, eu caguei pra isso. Ninguém tá nem aí. Esse é um problema seu, não meu. Então, sim, resolve, vai lá, amigão, resolve. Era um desespero, Dani. Eu não sabia o que eu ia fazer. Porque se eu perdesse o emprego, como é que eu ia pagar as contas? E o Green Card, no meio ia da pandemia, ia fazer o quê? Pois é, eu ia ser negado o meu visto, sabe? Foram 6 meses. Nossa, imagina a agonia, né? Você ali Dani, esperando uma resposta estresse. e não tem. Começou a, geralmente, dar umas bolinhas no corpo de quando você fica estressado. Eu tinha umas bolas gigantes na cabeça. Sério? De estresse. Eu nunca passei por um estresse tão grande na minha vida como foi isso. Que é uma incerteza, né? Você não sabe simplesmente o que vai acontecer. Você tá ali. Você não sabe se no dia seguinte você vai ter que pegar suas coisas e ir embora pro Brasil. Sabe? Foram 6 meses de trevas. Não foi um dia silencioso, foi um semestre inteiro. 6 meses no silêncio. E você, Dani, teve algum dia ou algum momento que você se sentiu assim, invisível? Como se você nem estivesse ali? Várias vezes. Ainda me sinto às vezes, Léo. Sério? Juro. Mas por quê? Me explica isso um pouco melhor. As pessoas, igual americano, eles realmente são muito... É uma cultura muito diferente da nossa. Eles são bem individualistas, né? Muito individualistas. E aí, tipo assim, às vezes... Eu tenho uma preguiça, assim, às vezes, de conversa, de puxar assunto, sabe? Eu não sou uma pessoa que chega num lugar e, vou puxar assunto com alguém. E aí aconteceu esses dias mesmo, no escritório. Alguém fez aniversário lá no escritório e compraram uns cookiezinhos e tal. Eu não tava afim de conversar com ninguém. Sabe aquele dia que você tá assim, quer só ir pra casa? E aí compraram esses cookies, aí a gente tava lá, gente, eu não quero conversar com ninguém. Daí todo mundo conversando e eu ali no canto sozinha. Tudo bem que aquele dia lá eu não tava afim, mas tô invisível aqui, sabe? Sim. Então, várias coisas. Naquele dia específico assim. foi um invisível que até te fez bem. Você queria estar invisível, né? Obrigada, gente, não quero falar com ninguém. Mas esse tipo de coisa, assim, sabe? E acho que é a nossa insegurança mesmo deixa a gente mais invisível, assim, eu acho. Não sei se você concorda com isso. Mas... Não, eu concordo total contigo. Tiveram situações que eu passei que, assim, eu já falei muito isso.
não é nem questão de eu me sentir invisível como pessoa, mas até como personalidade. Do tipo, eu vim pra cá, formado em arquitetura numa universidade federal no Rio, que é bem conhecida. Eu falava 5 idiomas, sabe? Eu trabalhava num cargo altíssimo numa feira internacional de arte. E eu fiz trabalhos aqui, como a gente comentou no podcast anterior, de bartender, por exemplo. Sim. E assim, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Mas, Sim. quando você estuda, quando você corre atrás, Você é qualificado. você é qualificado, você quer buscar coisas melhores pra sua vida. E assim, nada disso tinha a menor importância. Não. Eu podia trabalhar com um semi-analfabeto, e se ele faz drinks melhores do que eu, ele é melhor do que eu e ponto. Porque ali ele é melhor. E eu ficava, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? E aí eu me senti, eu senti a minha personalidade invisível nesse sentido. Léo, eu senti muito isso no começo, que tipo, eu cheguei e aí eu tive que arrumar um lugar pra ficar. E aí eu tive que começar a pagar aluguel. Sim. E eu não tinha dinheiro pra isso, então eu falei, eu tenho que pegar o trabalho que vier. Então eu comecei a limpar quarto de hotel mesmo e fui pro hotel. E eu limpava aquilo ali, gente. E eu pensava, eu sou formada. Eu tenho quase... Eu tava terminando minha pós-graduação. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu trabalhava sentada na frente de um computador, eu estou limpando quarto de hotel, sabe? E passava muito isso na minha cabeça, tipo, gente, não, eu tô doida, vou voltar pro Brasil, tipo... É muito complicado. Eu acredito que nesse ponto você pensa igual a mim. Isso não é questão de eu tô me sentindo diminuído. Eu não acho que a pessoa que limpa hotel, a pessoa que é bartender é menor ou maior, não tem nada a ver. Não, é de só que você nenhuma. pensou, você estruturou a sua vida de uma outra forma. Sim. Né? E acho que, voltando um pouco pro sonho, que vira o pesadelo, é exatamente isso. Você acha que, tipo assim, não, eu vou aprender inglês, eu vou arrumar um emprego melhor, eu vou me recolocar na minha área. Você chega aqui, filho, tudo que você tem, se você não falar a língua, não vale de nada. Esquece. Entendeu? Então, não é desmerecendo as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Óbvio que não, longe de mim fazer. Se não fosse fazer esse trabalho, a gente não chegaria onde a gente tá hoje. De maneira nenhuma, sabe? Mas você fica ali e pensa, meu Deus, tudo que eu fiz até agora, pra nada, sabe? Então... E tu passou por alguma humilhação que te fez crescer nesse processo? Eu passei por tantas humilhações. Sério? Nossa. Acho que a pior, não digo a pior, mas a mais assim, que eu falei, não. Quando eu vim pra cá pra aprender inglês, que eu fiquei aqui 10 meses, quase 11, que eu limpava quarto, eu trabalhava no hotel, a moça, dona da empresa lá, ela arrumou um hotel melhor, assim, que pagava um pouco mais. E entrou eu e mais umas 4 brasileiras comigo, assim. Só que a supervisora lá e as outras moças eram todas mexicanas. Todas. Elas olhavam pra minha cara, do tipo, você vai limpar quarto de hotel? Eu sofri tanto bullying daquelas mulheres. Só que no final eu falei, elas vão ter que me engolir. Que eu não tô aqui pra brincar. Eu preciso desse emprego. Eu preciso me manter aqui. Eu preciso estudar. Eu preciso, sabe? Então eu falei, elas vão ter que me engolir. Você tinha outra opção? Não. Quem não pode se sacode. Não tem jeito. Não tinha outra opção. Eu tinha que estar ali. Eu precisava daquele emprego e me pagava mais do que os outros hotéis. Então foi literalmente, quem não pode se sacode mesmo. Eu falei, elas vão ter que me engolir. E Léo, eu saí no dia que eu saí, fizeram até festinha pra mim. Sério. Fizeram festinha por sentir tua falta, não porque, graças a Deus, essa piranha tá indo embora, né? Porque elas... Ué, vai saber. É tipo, nossa, graças a Deus, o brasileiro tá indo embora. Ei, tchau, vai embora. Não, foi porque legal. Realmente elas, sabe, tipo, perceberam que elas tiveram que me engolir de fato. Boa, tu deu a volta por cima, sacudiu essas mexicanas. Sacudi, porque eu falei, não, eu preciso disso aqui e eu não vou deixar elas fazendo esse bullying, me humilhando desse tanto, de jeito nenhum. Mas era muito engraçado, porque eu preciso contar só essa parte. Mas assim, a supervisora de lá, o inglês dela não era tão bom. E meu espanhol é aquele portunhol, né? A gente enrola o espanhol. Aquele pero que sí, pero que não. É pero que sí, pero que não. E aí eu tentando, me esforçando em falar espanhol com a moça, ela virava pra outra, ela, o que ela falou? Eu, então vamos falar inglês. Vamos falar inglês, então. Aí ela ficava toda, porque eu ia falar inglês com ela. Olha, filha, é muita humilhação. Fácil. Não. Então me fala aqui, qual foi o preço emocional que ninguém te avisou?
Cara, o preço emocional. Eu sempre fui, falando em emoção, eu sempre fui muito mais coração do que razão. Em tudo que eu sempre fiz na vida, eu sempre fui muito mais de deixar minhas emoções falarem mais alto. E como a gente já falou aqui no podcast, a americana tá pouco se lixando pra isso. Sim. Tentando controlar um pouco meus palavrões, porque como um bom A gente carioca põe é foda. pi na frente. Isso. E você aprende aqui, cara, que se você não endurece, se você não cria essa casca, cara, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar chorando no canto sozinho e ninguém tá nem aí pra você. Não, e ninguém tá mesmo, não. Eu queria ser ouvido às vezes, eu acho, e não era. Eu acho que esse foi o preço emocional que ninguém nunca me avisou. Tipo, não fique de mimimi, de nhenhenhen, que ninguém tá nem aí pra você. O máximo que vão falar é, oh, I'm sorry. Do tipo, foda-se. E acabou. E você vai continuar com o seu problema, você vai ter que continuar resolvendo do seu jeito e acabou. Se eu soubesse disso antes, eu acho que eu me prepararia melhor emocionalmente pra ver. É o que eu acho. Léo, eu não sei, assim, eu acho que o emocional é muito diferente, porque tipo, acho que não tem como nem te preparar, porque a gente pode falar o tanto que a gente quiser, americano é muito frio, ninguém tá nem aí pra você, não sabe? É igual literalmente falando, você vai ter que engolir muitos sapos, vai ter que engolir muita coisa, vai ter que sacudir demais, sabe? Pra conseguir chegar lá, mas assim, acho que nem a gente falando aqui, uma pessoa que tá vindo agora, ela pode se preparar, mas eu acho que ninguém realmente tá preparado pro que É que nem você se preparar pra morte de um ente querido. Você não se prepara. Não existe preparação que te prepare pra isso. Exatamente. Você pode ter uma preparação, obviamente, mas eu acho que nenhuma vai ser preparação suficiente pra isso aqui, entendeu? Faz sentido. E Dani, você tá aqui há quase uma década, né? Praticamente uma década. Vai fazer 8 anos agora. Hoje você se sente 100% americana, 100% brasileira, meio a meio. Como é que você se sente? Eu não me sinto nada. Eu me sinto invisível, eu continuo nessa, não tô nem aí. Não, Léo, porque assim, americana eu nunca vou ser, entendeu? Eu abri minha boca pra falar inglês, por mais que meu inglês é fluente, eu vou sempre ter um sotaque. Não tem jeito, tem umas palavras, principalmente, que eu não consigo falar até hoje, tá, gente? Tipo assim. Então, você abre a boca pra falar, você vai ter um sotaque, não tem jeito. E aí, você vai pro Brasil, você fica assim, nossa, tô doido pra voltar pra minha casa. Sabe? Que não é lá mais. Então, assim, eu amo ir pro Brasil, me sinto em casa, vejo família e tudo mais, mas... Você não se sente mais pertencente àquilo. Não me sinto mais. Então, é uma coisa muito doida, assim, porque... Aqui é minha casa, sabe? Mas eu nunca vou me sentir americana mesmo. Acho que nem quando eu pegar minha cidadania. Isso é uma coisa que eu defendo muito também. Eu já ouvi muito isso como forma de elogio, de que as pessoas às vezes ficam surpresas. Ah, você não é americano? Porque eu não percebi nenhum sotaque. Por um lado eu fico, caramba, que legal. Obrigado, né? Mas por outro lado eu fico... Mas eu não quero eu não vou deixar de ser brasileiro. Sim. Eu não quero perder isso. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho. Eu tenho vergonha do Brasil, mas eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Não, entendeu? Eu também amo o Brasil, gente. Sério, assim, ó. Eu amo o Brasil. A minha equipe esse ano tá indo pro Brasil e o povo, eu falei, gente, vocês vão amar o Brasil. Tipo, o Brasil é sensacional, vocês vão amar o Brasil, vocês vão amar a comida, sabe? Vocês vão amar tudo isso. E é o que você falou, assim que sair minha cidadania, eu não vou me considerar americano. Eu vou ser um cidadão americano. Mas vai continuar sendo brasileiro. Tipo assim, sabe? É aquele negócio, gente, o Brasil tem todos os problemas, a gente sabe de tudo isso. Mas é a nossa casa, cara, não tem como. A gente sempre vai sentir falta da cultura e da comida, principalmente. Isso que eu ia falar, você sempre vai sentir falta do pãozinho de queijo, do feijãozinho tropeiro. Sempre. Não tem, entendeu? E nada muda. Eu me mudei de Dallas pra Flórida por causa da praia. Por quê? Porque eu não vivia sem praia no Rio. Eu preciso estar perto disso. Eu me sinto mais em casa. Fugiu do Golfo da América, né? Não quis nadar no petróleo. Não. Muito obrigado, Texas, por tudo que você fez por mim, mas it's time to move on. Seguir a vida. E aqui, Léo, me conta uma coisa, já que a gente tá falando de todo esse processo, que a gente não é nem americano, e a gente continua brasileiro, mas, né? Você perdeu alguma parte de você, assim, nesse processo? Acho que eu perdi. Os quilos que ficaram no Brasil, todos mal. Graças a Deus, esses podem ficar por lá.
Esses não precisam voltar. A gente repensa a nossa identidade, eu acho. Eu acho que você cria uma nova identidade quando você vem pra cá. Não porque você quer, mas um pouco por defesa e muito por amadurecimento. Você Sim. precisa amadurecer a sua identidade. E isso eu perdi muito da ingenuidade que eu tinha antes. A leveza que eu tinha antes. E é como você falou, quando a gente vai pro Brasil, a gente se sente em casa, mas ao mesmo tempo a gente se sente que não pertence mais. Sim. E quando eu tô aqui, eu me sinto em casa, mas eu não sou um americano, eu não sou daqui. Então, entendeu? Tipo, a gente fica ali naquele limbo. Uma amiga minha definiu isso muito bem. Ela falou, você se tornou um cidadão do mundo. Você não tem mais um lugar fixo. Onde é que é a sua casa? É aqui dentro. A sua casa é você. Então não importa mais se eu vou estar no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Nossa, achei isso muito lindo, gente. Realmente. Porque se parar pra pensar... Eu vou até botar uma musiquinha romântica no fundo, aquela coisa Por bem favor. sentimental. Mas é verdade, a sua casa passa a ser dentro de você. E é lindo falar e é difícil pra cacete de realizar, não, gente. Não traduz do inglês pro português, não. De entender que tá vendo que você fala duas línguas? Fala língua nenhuma. Mas é muito verdade e é muito difícil. Então, sim, eu perdi uma parte minha no processo, mas essa parte que eu perdi foi o que me trouxe eu evoluir para um outro estágio, e para eu chegar nesse outro estágio eu precisava perder parte de mim. Com certeza. Você acha que perdeu alguma parte de você? Um braço, uma mão, uma perna? Não, tá tudo aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, tá tudo aqui. Não perdi nada, não. Umas unhas quebradas pelo meio do caminho, mas foi só. Mas aí, Léo, eu acho, assim, que eu não sou a mesma. Aquela Daniela que entrou no avião 8 anos atrás, com certeza não é a mesma. Você tem saudade daquela Dani ou você tá feliz com a Dani? Não, tô muito feliz com essa Daniela de agora. Acho que o amadurecimento que a gente tem e acho que o entender da vida também, e entender que é isso que nossa casa é onde a gente tá, onde a nossa família tá, né? Onde a minha filha tá hoje, no caso. Onde chup-chup tá. E o chup-chup também. Mas assim, não tem como a gente viver todo esse processo e falar que você é a mesma pessoa. Não tem como. Isso é uma coisa muito profunda, assim. Você acha que ficou mais forte ou mais dura? Acho que as duas coisas. As duas coisas. Porque a gente tem que ser forte. Porque igual eu tava contando aqui do trabalho do hotel, se eu não fosse forte o suficiente pra ficar ali, pra falar, não, eu vou fazer, vocês vão me engolir, sabe? Então, assim, você tem que ficar forte. Eu acho que e quando você passa por tudo isso, querendo ou não, você acaba ficando mais duro. De certa forma. Acaba que quando uma pessoa vem com um mimimizinho pra você fala, ai, sério, você tá, sabe, assim? Não tem tempo nem paciência pra isso. Não. Nossa, falou tudo agora. Não tem tempo e nem paciência. E nem quero ter também. E aí você fica mais duro e as pessoas falam, nossa, você tá muito fria, você mudou pros Estados Unidos, tá muito fria, você não é mais você mesmo. Claro que não. Eu não sou a Daniela de ontem, entendeu? Você é a Daniela de 8 anos atrás. Eu ouvi hoje, conversando com um amigo meu, o Xande, ele tem um podcast, o Pod Café, lá em Montreal. A gente conversando hoje. Ele tá passando por uma situação e ele me falou, mas eu não sei como é que eu faço, porque eu tenho que falar com o cara e tal, não sei o quê. Aí eu falei, muito simples, você vai chegar e vai falar. Olha, tá acontecendo isso, eu penso isso, vamos seguir dessa forma, ou você tá fora, o que você quer fazer? Sim. Ele, cara, eu gosto muito desse seu pensamento prático americano. E aí me fez pensar. Eu não pensaria assim há 10 anos atrás. Não. Eu ia ficar preocupado, caraca, a outra pessoa vai ficar chateada comigo. Hoje em dia, se eu não me colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar, não vai. Então, tá te incomodando? Bota pra fora. Ó, tá me incomodando isso. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver? Léo, isso daqui tá virando quase uma sessão terapia. De graça. É verdade. Vai ser agora quem não pode, faz terapia com a gente. Não se sacode. Se sacode fazendo terapia no nosso podcast. É isso. Então, acho que eu tenho mais uma pergunta pra você. Teve algum momento em que você sentiu que essa chave virou? Você precisou sacudir pra continuar? Esse momento foi quando? Foi logo no início? Demorou pra chegar? Porque, obviamente, você se transformou em outra pessoa. Não, demorou um pouco ainda, Léo. Porque acho que logo que a gente chega aqui, a nossa mentalidade ainda é a que a gente veio. E aí, depois de muito levar na cara, que você começa a perceber que nem todo mundo tá aí pra você. Que, tipo,
Se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar em primeiro lugar. A gente se recusa a aceitar, né, que não é desse jeito. Mas entendeu? E aí as pessoas vão pisar na sua cabeça, daí vai começar as coisas acontecerem, você vai falar, não, para, não vou ser besta mais, não vou ser, entendeu? Ser pisada por ninguém. Então, você chega uma hora que aí você vira outra pessoa, mas assim, uma pessoa melhor, eu acho. Que daí você não aceita tudo que as pessoas fazem com você. E sabe assim, você vai pro seu caminho que tem que ir mesmo. Isso é maturidade, né? Sim, também. Isso é uma evolução que a gente está seguindo, escolhendo seguir, se forçando a sair da zona de conforto para seguir. A gente tá muito filosófico esse papo de Ai, hoje. tá demais, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui, vamos lá. O que você teve que sacudir aí pra continuar? O que você Peito. sacudiu Saco de peito e pronto? e tá tudo resolvido. É isso, gente. Vem pros Estados Unidos e sacode os peitos. Eu vim pros Estados Unidos pra sacudir os peitos, deu certo. E agora a vida tá linda, maravilhosa. Eu acho que eu só sacudi o meu pré-conceito das coisas. Não é um preconceito, é uma pré-conceituação. A gente acha que tudo vai ser de um jeito, chega aqui não é. Não. E ou você encara que não é, e se você quer fazer acontecer, encara que não vai ser do jeito que você queria. Nossa, mas sim, nem de perto. Nem de perto mesmo. Não. Mas como eu falei no início desse podcast, eu como um bom sagitariano adoro um desafio. Então quando eu vi aqui, cara, que você vai ter que mudar. Dani, se eu parar pra pensar a quantidade de profissões que eu já exerci desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos... Sabe no bambão, assim? Se não couber, passa por muito pouco. Deve estar em torno de 10 a 12. É muita coisa, gente. É tipo, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né, Léo? Até a gente chegar onde a gente quer, de fato, é muito doido, gente. E a gente nunca sabe onde quer chegar. A gente tem um plano, a vida te leva para outra direção, você recalcula a rota e fala, até que não é tão ruim se eu for desse jeito. E aí você começa a recalcular as coisas, né? Acho que é que nem uma árvore quando tá crescendo. Lá vai a filosofia de novo. Gente, não, esse episódio tá muito filosófico hoje. Musiquinha sentimental. É como uma árvore crescendo em busca do sol. Se os galhos estiverem na sombra, ela vai se contorcer e se espalhar até alcançar o sol. Eu devo estar no meu ciclo menstrual, Com certeza, a gente tá alinhado até nisso. Bom, vou fechar agora então. Tem mais alguma coisa? Não, acho que a gente falou tudo. E, gente, assim, ó, se isso é um assunto que vocês querem saber mais, comenta aqui embaixo, fala pra gente que Estados Unidos é uma coisa que vocês querem saber mais, que a gente grava outro vídeo. E mais, se você mora nos Estados Unidos ou mora em outro país, mora fora também, tem alguma experiência, alguma história que você queira contar, a gente adoraria saber. Porque, óbvio, a gente está comentando aqui as nossas experiências. Exatamente. De repente, a sua vida foi totalmente diferente. Sua experiência foi bem diferente da nossa. Então, compartilha com a gente. Bom, e assim, então, a gente fecha mais um episódio falando desse tema que atravessa fronteiras, né, na verdade. E mexe com tanta gente. Olha, se é ilusão ou construção, talvez dependa menos do país e muito mais da sua postura. Porque, assim, tem conquista, mas tem muito silêncio. Tem orgulho, mas também tem muita renúncia. E talvez o sonho não esteja no endereço que você está, mas na decisão de continuar, mesmo quando ninguém está lá te aplaudindo. Mas na decisão de continuar, mesmo quando ninguém está aplaudindo, você segue em frente. E se essa conversa te fez pensar, cara, já valeu o nosso tempo aqui hoje, tá? E compartilha com alguém que está vivendo essa jornada junto com você. Segue o nosso podcast. E lembre que quem não pode, se sacode. Então, até o próximo episódio.